O espaço de programação que se segue é da exclusiva responsabilidade da candidatura à liderança do PSD Madeira de Miguel Albuquerque. Boa tarde, hoje estamos aqui para falar um pouco sobre a estratégia e desenvolvimento na região autónoma da Madeira. Temos como convidados ou parceiros de discussão Francisco Faria Paulino, pessoa subejamente conhecida aqui na região e com quem tive o privilégio e o prazer de trabalhar durante muitos anos e considero como amigo, e que tem uma visão diferente sobre a realidade, por isso mesmo convidei para estar aqui connosco e dar-nos também a sua perspectiva e a sua ideia sobre o que é que poderíamos melhorar em termos futuros aqui na região. Convidei também Eduardo Jus, amigo pessoal há muitos anos, a quem reconheço uma grande capacidade de trabalho e de visão e de liderança, que também certamente contribuirá com a sua opinião para falarmos um pouco sobre aquilo que nos afeta um pouco em termos regionais, sobre a nossa dependência em termos nacionais e sobre aquilo que, enfim, num curto espaço de tempo precisamos de alterar ou de corrigir para que possamos ter uma região diferente daquela que tivemos até hoje. Portugal viveu até agora um período conturbado da sua história. Não podemos desafetar a região de tudo aquilo que se passou a nível nacional. Temos caracterizado, a história da região e do país tem-se caracterizado por muitos problemas financeiros e orçamentais e que tem contribuído para que a população e as empresas tenham o sufoco financeiro que hoje todos nós conhecemos. Portugal sobreviveu ao terceiro resgate financeiro da sua história, portanto denota desta forma muito bem a sua apetência pela má gestão e pela incapacidade de gestão da causa pública, daquilo que nós poderíamos entender como cuidar bem daquilo que não é nosso. Todas as pessoas têm uma função pública, deveriam ter cuidado com a gestão da causa pública. Por exemplo, este ano que estamos a celebrar, ou que celebramos 40 anos após o 25 de Abril, nós estivemos enclausurados, Portugal esteve enclausurado em 48 anos de ditadura, que só acabou em 1974, e de 74 até agora nós passamos do 8 para o 80. Neste processo de entrada em democracia, nós convivemos com uma realidade dura, uma realidade que, em minha opinião, é descaracterizada tudo aquilo que foram os princípios que deveriam nortear a nossa transparência, a nossa atitude e a forma como vivemos em sociedade e como encaramos o desafio social, político e económico de um país, e que também afetou muito a região. Após sucessivos governos com muita responsabilidade sobre aquilo que se passou, eu atrever-me a dizer que todos os governos que passaram pela gestão do nosso país tiveram todos um denominador comum, que foi trabalhar em prol de ciclos eleitorais. Portanto, todos eles viveram preocupados com ciclos de 4 anos, todos eles viveram preocupados com um calendário político e as agendas políticas que cada partido tinha em cima das suas mãos e à sua responsabilidade, e levar o país para o desnorte que nós hoje conhecemos, em que tivemos uma vez mais a intervenção da Troika, tivemos uma vez mais a intervenção de dinheiros de outros países contribuintes e que nos ajudaram a ultrapassar esta situação, e temos uma vez mais um mau exemplo de que não foi feita uma estratégia, não foi pensado uma estratégia, um desenvolvimento de médio e longo prazo, um desenvolvimento que deveríamos ter tido em atenção para não termos chegado à situação em que chegamos. Só para percebermos um pouco o que se está a falar, na década de 90 a dívida pública bruta em Portugal era de 50 mil milhões de euros, representava 55% do PIB. De 2000 a 2008 passamos de 80 mil milhões para 130 mil milhões de dívida pública, portanto 70% do PIB. De 2009 a 2013, de 135 mil milhões para 215 mil milhões, já ultrapassando quase os 130% do PIB, e neste momento, só para termos uma noção, no Orçamento de Estado em 2014, Portugal quase que tem à sua responsabilidade, só em termos de juros da dívida pública, um valor superior àquela que é considerada ou que é reconhecida como sendo a dívida da região autónoma da Madeira, com 7,2 mil milhões de euros, ou seja,
4,3% do PIB hoje é gasto só em juros da dívida pública. Eu atrevo-me a dizer, e lanço aqui o primeiro desafio, só para abrir aqui a nossa conversa, em minha opinião, quase considero que Portugal, nestes últimos 40 anos, teve partidos a mais e excesso de democracia. Faria Paulino, você que foi um homem da Revolução, do 25 de Abril, olhando um pouco para trás, para tudo aquilo que se fez no nosso país, o que é que acha que contribuiu mais positivamente ou negativamente para que estejamos hoje em pleno, quase em 2015, e quase a acabar mais um programa de intervenção da Troika, tínhamos o estado de sítio que hoje encontramos? Boa tarde. Mas é um ponto de ordem à mesa. Eu estou aqui a título pessoal, sou seu amigo. Eu não sou comentador, sou um cidadão que se preocupa com as coisas e, por conseguinte, os ouvintes têm que me levar à consideração de um sujeito que pertence a um setor da população que, apesar das estatísticas internacionais indicarem que tende a aumentar, que são os velhos, aqui estamos a fazer políticas que é para acabar com eles o mais depressa possível. Por conseguinte, eu estou aqui a representar uma espécie em vias de extinção rápida, porque a contrariar um pouco o progresso. Por outro lado, não sou economista e tenho alguma dificuldade em pensar a vida em termos de PIBs. E eu trouxe aqui esta citaçãozinha, peço desculpa, do Robert Kennedy, que era tudo menos um perigoso esquerdista, em que ele dizia que o PIB mede mais ou menos tudo, exceto aquilo que torna a vida digna de ser vivida. E por conseguinte, nós temos a tendência a pensar as coisas sempre em torno de economista, da economia, não sei o quê. E nós devíamos, talvez, pensar as coisas um pouco mais em termos de política. Política enquanto que metas possíveis de mobilização das pessoas para objetivos claros que se põem no mundo contemporâneo. Ora, e nós continuamos a discutir coisas seríssimas, como os nossos impostos e essas coisas todas. Eu confesso, isto pode parecer um bocadinho disparatado, mas realmente eu já estou um pouco farto desta conversa, porque eu estou vendo o mundo a caminho do precipício, a velocidades aceleradíssimas, e nós continuamos a discutir, antigamente a gente discutia com os paradigmas da Revolução Francesa, com a questão dos partidos. É evidente que eu, como não sou homem de partido, e nunca fui, tenho alguma dificuldade em perceber a dinâmica do partido, quando claramente, e veja-se o que acontece aqui na região autónoma, como é que é possível que uma população de 250 mil pessoas tenha este enxame de pequenos partidos, coisa que depois se vai ver quando nos próprios partidos não é possível encontrar consensos mínimos para encontrar, para já, um candidato, neste caso concreto o PSD, estou à vontade, quer dizer, porque o problema está num vício estrutural, que não é um vício, obviamente que é um vício da democracia. Obviamente que há excessos, obviamente que eu lembro, como sou velho, lembro-me claramente como é que era antes do 25 de Abril, e não tem nada a ver. Nós temos hoje sistemas de proteção social que podem ainda aguentar a debacle que vem aí, ou que está a correr. Conseguinte, nós não podemos pensar a economia desinserida da economia mundial. Na nossa, nós somos 3, 4% do PIB, lá vem o PIB nacional, somos uma coisa residual, e Portugal é uma coisa residualíssima dentro dos problemas todos do mundo. Se nós não conseguimos pensar a política local em termos de toda uma estratégia em que o mundo... Antigamente nós tínhamos um mundo muito simples, bipolar. Havia o bloco comunista, havia o bloco capitalista. Pronto, essa coisa desapareceu em 89. E hoje andamos a tentar encontrar um equilíbrio esse que é difícil, mas que não vejo que as pessoas estejam muito preocupadas com o problema. Nós estamos muito preocupados com a sustentabilidade, mas ficamos pelos resíduos, quer dizer, e não ficamos pela mudança da vida. E isso é que é realmente importante. E continuamos com as mesmas discussões, sem procurarmos encontrar na nossa relação, é uma coisa muito simples. Quer dizer, como é que é possível que nós nos continuemos a insultar de uma forma, uns aos outros, de uma forma absolutamente disparatada, que é o termo, e depois queremos encontrar unidade para podermos fazer qualquer coisa juntos.
Quer dizer, esse é que é um dos Há problemas. aqui um denominador que eu penso que se foca muito na unidade dos partidos ou na unidade de ideias diferentes. Acha que aqui na Madeira estão reunidas condições para que haja essa unidade, para que se consiga olhar para a frente de uma forma diferente daquilo que aconteceu até aqui? Basta ver, todos os dias ver as pessoas a discutirem, insultarem-se dentro dos próprios partidos, os partidos para fora, porque realmente não há transparência nenhuma. Mas também é resultado da democracia e existirem vários candidatos à liderança de um partido. Não tem a ver com a democracia, tem a ver com a qualidade das pessoas. Não tem a ver com a democracia. A democracia não pode ser culpada destas coisas. Porque a democracia cria instituições. Depois, mas as instituições somos nós. Quer dizer, e nós somos nós, as pessoas. A política somos nós, as pessoas. Quer dizer, e somos nós todos responsáveis. O que é que gostaria de ver mudado neste clima político para a frente? Seja quem for o indivíduo que ganhe as eleições do PSD, o que é que gostaria que fosse um sinal mais para a frente, depois das eleições? Não sei se é do PSD, já não sei quem é que ganha as eleições. Mas depois destas eleições internas... Mas destas eleições, nós somos 280 mil pessoas, 250. 265 mil. Que for. Como é que é possível, numa terra com estas características, que nós não consigamos ser inteligentes suficientemente, generosos suficientemente, e ter uma visão culta da vida e do mundo suficientemente lata para nos entendermos? Isto a mim não me passa para a cabeça. Quer dizer, não me passa para a cabeça que nós continuemos a viver aqui como se vivêssemos fora do mundo e não vivemos fora do mundo. E nós temos que... Defende um pacto de regime, por exemplo, entre todos os partidos, que deveria de ser uma tónica comum daqui para a frente? Em que se consciencializassem e sentissem... O pacto de regime vai acontecer, percebe? Mas vai ser tarde. Porque só vai acontecer o pacto de regime quando tivermos todos completamente à fome, perfeitamente, com o ambiente completamente deteriorado, completamente abandonados, e aí vamos encontrar. E é completamente estúpido pensar porque é que não nos entendemos antes. Muito bem, eu vou alargar um bocadinho a conversa ao Eduardo Jus e queria só, daí a minha pergunta, só antes também de fazer esta pergunta ao Eduardo Jus, se efetivamente para melhorar o nosso clima económico e fiscal e social da nossa região ou do próprio país, se era necessário realmente entrarmos aqui num pacto de regime ou não. Mas só para recordar, todos nós temos sentido bem na pele a carga fiscal que todos os dias nos entra dentro de casa. Portugal é hoje o quarto país com a taxa mais elevada de IRC, portanto temos cerca de 31,5%. A média da União Europeia é de 25%. Em Portugal já atingimos os 35%. Aquilo que eu pergunto ao Eduardo Jus é o seguinte: nós, todos os meses, todos os anos, de alguns anos para cá, temos vindo a assistir que o povo e as empresas é que têm contribuído para alimentar o aumento da receita fiscal no nosso país. Curiosamente, temos vindo a assistir a algumas conversas em que os políticos, vejo alguns políticos, é dizer que o déficit tem vindo a ser reduzido. Portanto, o déficit tem vindo a ser reduzido não por uma diminuição da despesa, mas sim por um aumento da receita fiscal. O que eu pergunto, em tua opinião, Eduardo, é se, e sabendo que aqui na região nós temos uma completa dependência do que a Assembleia Legislativa Regional e a própria Assembleia da República podem fazer em termos de matéria legislativa, qual a tua opinião para nós invertermos um pouco esta tendência? E qual a tua opinião sobre a necessidade de nós hoje termos necessidade de governar a região num sentido mais lato daquilo que foi até agora? Se vês com bons olhos a eventualidade de se fazer um pacto de regime entre todas as forças vivas da região, qual a tua sensibilidade para estas questões? Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui convosco nesta agradável conversa e vou recuar um pouco, apanhando aqui boleia da questão que tu colocaste ao Faria Paulínia, que eu gostei muito da resposta dele, para dizer o que é que eu entendo sobre a questão da democracia. A partir do momento em que se qualifica a democracia de excesso ou de déficit, já alguma coisa está mal. A democracia não pode ter esses adjetivos, porque significa que já não está no patamar certo. E eu acho que o que aconteceu em Portugal fez-se uma grande revolução e ainda não se fez a evolução que devia decorrer dessa revolução. Ou seja, ainda se continua numa onda de que a revolução aqui é e não se pensou para a frente. Não se aproveitou as consequências e não se deixou a coisa
a coisa evoluir como devia de ser. E isso tem a ver com um aspecto que é talvez aquele que leva a que as pessoas sejam descrentes ou desiludidas com a democracia que temos. De facto, é uma democracia imperfeita. E é imperfeita porque um dos pilares da democracia, que tem a ver com a responsabilização dos atores, não é minimamente cumprido em Portugal. E isto tem diretamente a ver com o estado da justiça que nós vivemos neste país. Portanto, enquanto não for possível responsabilizar as pessoas pelos seus atos, e quando eu digo as pessoas, digo o agente político, porque o cidadão, regra geral, tem sempre um palco na justiça que até depende em muito das suas condições para se poder defender melhor ou pior, de condições económicas e financeiras, infelizmente. Mas o que eu aqui refiro é o político em si julga-se ou entende-se julgado pelo povo no ato eleitoral e acha que esta é que é a forma de responsabilizar um político, ou seja, se não gostaram de mim não me vão eleger para a frente. E acabou a história por aqui. Não. Ou se elegeram, ou estão a gostar e eu vou continuar a fazer tudo o que fiz até agora. Isto está completamente errado. A responsabilização não é isto. A responsabilização é cada um responder pelos seus atos. E isto não acontece em Portugal. E eu garanto que estas questões que estávamos aqui a ouvir atentamente, relacionados com a atitude, com a educação que falta às pessoas, com a falta de compromisso, com a falta de visão pública, com a falta de compromisso público, porque uma pessoa quando admite entregar parte da sua vida a uma causa pública, através da política, está a prestar um serviço à nação. Isto é uma entrega que merece um reconhecimento superior. É alguém que está a dar a sua vida por todos. Então, isto tem subjacente a si determinadas condições. E uma das condições é essa da responsabilização. E eu penso que é este o pilar que faz minar tudo isto. E tendo isso por base, é importante vermos a experiência que os candidatos têm quando assumem determinadas responsabilidades políticas. Quando digo experiência... E mesmo durante o exercício da sua atividade política, não é? Esse julgamento, se é que se pode assim referir, deve ser feito com objetividade, não com jogos de palavras. Mas respondendo concretamente à pergunta que tu me colocaste, agora no que diz respeito à região. A região tem aqui um grande problema, que é, nós entendemos que era através do caminho da autonomia que íamos nos afirmar, pensamos que conquistamos uma autonomia, porque quando faltou o dinheiro, a autonomia não existia. Portanto, significa que era uma autonomia completamente fantasma, com o estatuto político ou administrativo em vigor, com o capítulo fiscal de adaptação às especificidades regionais, com tudo isso, mas faltou o dinheiro e tudo ruiu. Eu costumo dizer, já nem tanto a brincar, que o plano de intervenção aqui na Madeira, o PAEF, devia de sair de leitura obrigatória de 3 em 3 meses para toda a população da Madeira. Porque aquilo é uma chamada ao tapete, o termo mesmo este, de toda a gente. A Madeira submeteu-se a uma humilhação pública e nacional como não há qualquer antecedente na história. E nós temos que tirar ilações daqui. Será que aprendemos? Temos que tirar ilações daqui. Mas também temos que reivindicar outra coisa. E não é a reivindicação de mais do que já tivemos, porque ter mais do que já tivemos, nós vamos caminhar para o mesmo sítio. Nós temos que reivindicar coisas diferentes. E então, não é admissível reivindicar mais autonomia, mas mais dinheiro do Estado. Isto já não passa para a cabeça de ninguém. Querer que o Estado venha cá pagar a nossa autonomia, não. Já vemos que o próximo Orçamento de Estado ainda vai reduzir mais. Exatamente. O que tem que haver aqui é uma assunção clara de uma responsabilidade da região, que é, muito bem, o Estado assume mais autonomia e nós temos que encontrar o nosso caminho. E este encontrar o nosso caminho é conferir à região mais espaço de decisão, responsabilizando a região, como é óbvio. E aí entramos na matéria fiscal. Entramos na atratividade do investimento estrangeiro, entramos na competitividade das empresas, que é a tal questão económica que tu falavas ainda há pouco. Nós, para darmos mais dinâmica ao tecido empresarial regional, teríamos que ser nós a decidir isto, mas a assumir esses riscos. Então vamos dar, porque acreditamos que o retorno é outro. Agora, não podemos estar na situação que estamos hoje em dia, em que não temos autonomia e não temos o dinheiro do Estado. Quer dizer, não ficamos nem com o modelo anterior, nem com o modelo que queríamos. Esse é um grande risco que nós temos para a frente, até porque todos nós somos conhecedores deste processo, daí eu ter há bocadinho questionado ou ter levantado essa dúvida, é que nós, para chegarmos a esse ponto, terá de haver forçosamente o entendimento a nível da Assembleia Legislativa Regional, para depois fazer pressão junto da Assembleia da República. Eu, com os anos, enfim, que tenho da vida pública e política,
considero que o estado atual da situação é de muita dificuldade de haver um consenso político aqui a nível regional, a não ser que as coisas mudem muito daqui para a frente. E é exatamente isso que eu gostaria de saber da vossa opinião, se há condições, enfim, em todo este processo, se há condições para nós começarmos a dar um exemplo diferente aqui a partir da região. Antes de tentarmos uma situação de consenso a nível nacional, esse consenso terá de começar aqui na região. Eu respondia-te reafirmando aquilo que o Francisco Faria Paulino disse ainda há pouco. E isto é tão simples quanto a necessidade aguça o engenho. E infelizmente, nós temos sempre duas opções na vida. Ou antecipamos os acontecimentos, lideramos, projetamos, imaginamos, definimos, assumimos uma visão e acreditamos e vamos atrás, ou não antecipamos e passamos a ser reativos. Quem reage aos acontecimentos já vai para trás e faz o que os outros querem e submete à realidade. E é esta a diferença que tem que ser feita. Esse é o perigo que nós corremos. Mas esbarra naquilo que o Francisco dizia ainda há pouco. Estão as pessoas preparadas para entender isto? Já sofreram o suficiente? Quando eu digo sofreram, são os decisores políticos, já perceberam o suficiente que isto tem que ser assim? Ou, não havendo consequências, não sendo responsabilizados por nada fazerem, acham que isto continua a ser possível manter? É a questão. Eu só queria, já não temos tempo, isto é um projeto era muito interessante com os exemplos da Escócia e da Catalunha e essas coisas todas, só quer autonomia quem é rico, as questões da solidariedade e por aí fora. O problema que se levanta quanto a mim, continua a ser essencialmente que é um problema cultural. É um problema de modelo de desenvolvimento solidário em função de uma história, de uma cultura que nós temos. A certa altura, o que é que a gente vê? Vemos que a discussão sobre questões de autonomia prendem-se apenas com interesses primários de dinheiro. E é mais dinheiro para aqui, mais dinheiro para lá. Quer dizer, e a solidariedade aí já não existe para sítio nenhum. Se não há solidariedade para o continente, para outro... E depois a mim faz imensa confusão, porque a autonomia, fundamentalmente, está dentro das pessoas. Quer dizer, se as pessoas não são autónomas, se as pessoas vivem num ambiente de coação, de um ambiente de medo, que perdem o emprego, quer dizer, o que é preciso é realmente uma revolução na cabeça das pessoas. E uma revolução cultural. Tem de haver uma outra atitude. Não, tem que haver exatamente coerência. Tem que haver coerência e tem que haver exemplo. E tem que haver modelos, que a gente perceba. Quer dizer, e se houvesse um modelo, nós conseguimos entender. O que é que a gente vê? Vê que quem vem destrói a obra que já lá estava. E quem vem para a frente faça preparar para destruir a obra que vier a seguir. Isto é um disparate, isto é um desperdício. Isto é uma política muito curta. É curta e é suicidária. E nós estamos a ser verdadeiramente sonâmbulos. A expressão não é minha. Nós andamos adormecidos. Andamos por aí como sombras, como se o mundo não tivesse a mudar vertiginosamente. E quando nós queremos realmente encontrar-nos num espaço maior, de solidariedades mais vastas, num mundo cada vez mais polarizado em diversos centros de interesse, nós que somos aqui uma gota d'água no oceano, ou melhor, uma pedra, uma pedrinha no oceano, andamos realmente muito preocupados com o nosso umbigo. Paciência. Olha, eu vou para o Porto Santo, porque realmente... Eduardo, só uma última questão que tem muito a ver com isto, também o nosso tempo é curto, vamos ser muito objetivos. Há aqui uma situação que me preocupa, porque eu hoje olho para a nossa sociedade e vejo naturalmente uma camada jovem que me parece muito aliada desta realidade. Achas que é possível, e até pela responsabilidade que tens através da ordem dos economistas e com a influência que hoje podemos ter junto dos jovens, é possível mudar esta mentalidade, esta cultura, preparar os nossos jovens, sobretudo aqueles que já estão numa fase de ensino universitário, a ter um comportamento e uma visão diferente da política e da sociedade e daquilo que deve ser o trabalho político em prol do bem comum, do benefício comum? Sim, aqui é um grande problema, que é nós podemos instruí-los nesse sentido, mas eles têm que ver o efeito prático, o que é que acontece, têm que ver o exemplo, que o Francisco estava a dizer. O exemplo vem sempre de cima. A gente não pode dizer, faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Dizer, neste momento é muito confuso passar essas mensagens a quem está a receber a educação numa fase muito inicial, porque na prática não encontra o espelho dessa realidade. Agora, é um caminho que tem que ser feito, eu acredito claramente que a única via de... É uma altura boa para se fazer essa inversão de caminho. É uma altura boa para começar a apostar em coisas que são estruturais. Eu não acredito em nenhuma evolução, em nenhum desenvolvimento, não tenha por base a educação e a instrução das pessoas.
E nós vimos que estes anos de autonomia, apesar das conquistas que se conseguiram, de levar escolas a sítios que não tinham, tem muito mais pessoas nas escolas, um nível de educação superior no que diz respeito aos currículos e tudo mais, a educação ainda não é, nem de perto nem de longe, aquela que seria a ótima, para as pessoas terem essa consciência que tu estás a referir, julgarem bem no momento que têm que votar e ter a perfeita consciência da cidadania, que é o exercício desse ato de votar. A questão aqui repara, é tentar atrair as pessoas e não afastá-las mais do que elas já são. Mas tem que haver bons exemplos, e os bons exemplos, mais do que qualquer pedagogia, é o exemplo. Desde que haja uma boa prática e as pessoas se revejam. O Francisco falou noutra coisa importantíssima, que é o modelo. Nós hoje em dia adormecemos numa solução que é partidos políticos, camadas jovens dentro dos partidos políticos, e são eles que são os políticos e que vão governar futuramente. De alguma situação tranquila, mas não com a preocupação. Pronto, achas que há ruptura no meio disto tudo? Não, a ruptura faz parte do processo, nós só avançamos quando fazemos rupturas. Isto assim não significa... Tem que ser alterado. Tem que ser profundamente alterado. E eu penso que aí aprofundando a democracia. Aprofundando a democracia, onde a cidadania... Com a democracia participativa, com a democracia representativa, e isso é fundamental. E é por isso que se vê movimentos de cidadania hoje em dia a ganhar ganharem espaço. Exatamente, cada vez vão ganhar mais, porque os partidos estão a exaurir nas suas próprias questões. Exatamente. Estão virados para dentro. O problema é este. Estão virados para dentro e depois já não defendem a causa pública. Estão numa clientela própria. Que não, e só mais uma coisa, é que realmente o mau exemplo também se vai transmitir para essas próprias organizações partidárias. Claro. Quer dizer, e as coisas acabam por ir todas... Mas temos de ter confiança. Passamos de uma realidade que devia ser meritocracia para a facilidade, que é a pior coisa que pode existir numa sociedade. Só em termos de conclusão, porque o tempo corre, espero que não aconteça o que o Faria Paulino aqui referiu, que é aprender depois de darmos com a cabeça na parede. Ainda vamos a tempo, temos esperança. Eu sou um pessimista ativo, não acredito nisso, mas vou empurrando o futuro com a barriga, de maneira que, olha, seja o que for. Eu tenho outra forma de ver as coisas, acho que vamos. Eu sou otimista por natureza, espero que possamos todos contribuir de forma positiva, com diálogo, com consenso, mas sobretudo com muita responsabilização, como o Eduardo aqui referiu bem, com muito sentido de Estado e com muito sentido cívico, que é aquilo que muitas vezes tem faltado. Comum. Pelo interesse comum e por aquilo que é o interesse dos próprios jovens, daquilo que nós estamos a construir e que é o futuro da nossa terra e da nossa região e do nosso país. O espaço de programação que acabamos de ouvir foi da exclusiva responsabilidade da candidatura à liderança do PSD Madeira de Miguel Albuquerque.